Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Mobilicei, projeto que tem por objetivo fomentar o tema de mobilidade urbana e de assuntos correlacionados, né? Hoje a gente vai receber Rodrigo Lucas, né, o arquiteto e urbanista, amigo, e o tema da live de hoje é justamente Vivendo a Cidade. Vamos abordar esse tema de uma forma técnica e de uma forma também naturalmente do que a gente vive nas cidades, né? De uma forma empírica, né? Nesse sentido. O Rodrigo já está chegando por aqui, está acenando, já vou chamá-lo para o bate-papo. Estamos esperando conectar. Boa noite. Olá, Olá, seu Rodrigo Lucas. boa noite. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo à live do Mobilicei. Obrigado. Tá Que logo... bom estar por aqui. Muito bem. Dá uma boa noite aí, Arthur Sá, que está chegando, Patrícia, lá do Rio de Janeiro. E essa turma. Grande Arthur. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos convidando o povo, que o papo vai ser bom. Vanessa Kelly aí já dando um tchauzinho também. O papo vai ser bom, que o Rodrigo tem muito o que falar, né, Rodrigo? Uma Um boa noite bocado. aí, José, que está chegando, José Márcio. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Muito bem. Prontinho? Acho que dá Para seguir? Dá, pronto. Acho que tá Rodrigo, bom agora. tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Tudo certinho, tudo certinho, tudo beleza. Ok, Boa noite para show. André ali, André Felipe tá dando uma palminha aí. Mas enfim, meu amigo, Dayali. obrigado por aceitar o nosso convite, bater um papo aí sobre cidade. Eu sei que você não gosta muito de falar sobre cidade não, mas é o jeito, né? Gosto muito, agradeço o convite, né? Eu venho sempre. Falar de cidade, pode contar comigo. Qualquer que seja o enfoque, né? No que eu puder contribuir, gosto muito mesmo. Uma boa noite aí para o seu xará, lá do Rio Grande do Sul, Rodrigo Vargas, aí, que é Olha aí. especialista em trânsito, psicologia de trânsito. Mas vamos lá, né? Eu conheço o Rodrigo Lucas, eu sei quem é ele, né? Já temos aí, já trocamos várias ideias, né? E para Isso. começar a live, eu queria que você se apresentasse, né? Apresentar para o Sim. pessoal. Eu comecei explicando que você é arquiteto e urbanista, mas antes de arquiteto e urbanista, né? Quem é o Rodrigo Lucas, afinal? Boa. Então, a minha formação, né, arquiteto urbanista, eu também, na verdade, mesmo antes da faculdade, eu já gostava muito da ideia de conhecer lugares, de conhecer cidades, né? Então, eu lembro que uma prática que eu sempre faço, quando a gente vai para uma cidade nova, que eu estou lá pela primeira vez, eu dou um giro a pé, por próximo de onde eu estou, já para conhecer, quebrar o gelo. Então, eu sempre tive esse interesse por cidades e na graduação isso meio que se consolidou, né? Eu fiquei com mais informações sobre isso, na verdade. E aí também sou entusiasta da política, no sentido de que a gente precisa se engajar nessas questões coletivas e públicas. Perfeito. E fiz especialização de ciência política pela Faculdade da SES Unita, com esse intuito de poder contribuir de alguma forma, né, com a Certo. essa. E aí é isso, o meu ganha-pão, efetivamente, o meu dia a dia de arquiteto, de fazer casas, projetos, prédios, etc. Mas eu tenho essa paixão pelas cidades e eventualmente consigo trabalhar em prefeituras também. Estou sempre entre a arquitetura e o urbanismo. Você fez um destaque interessante, que essa questão de você se envolver na questão da política, né? Da busca da Hum, política, da política isso. pública, né? Das ideias que a gente realmente tem pela cidade e levanta as bandeiras, né? O Mobilicei é isso, ele tem três bandeiras específicas, Isso. que você já conhece de cor. Eu já mandei muito WhatsApp para você e para os contatos amigos, né? Caminhabilidade, né? Ciclomobilidade e transporte público priorizado,
transporte público fortalecido, e eu acho que isso transforma realmente a cidade. A caminhabilidade ligada à calçada, que a gente vai, enfim, aprofundar nesse bate-papo, a arborização, esse é o foco. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? O que eu gosto sempre de dizer para a Patrícia, que está nos acompanhando aí, o Brasil é muito grande, cabe todo mundo, contanto que você venha para somar, né? Venha propor realmente ideias, soluções, realmente Uhum. movimente seu círculo de amizade, seu círculo de influências, né? E Uhum. consiga realmente movimentar. Mas Sim. você falou da questão da paixão da cidade, né? E a gente não poderia começar sem esclarecer o que é cidade, né? Um conceito de cidade, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse esclarecimento para a gente ir fluindo aí no bate-papo. Começar por ele, né? Vamos ler. Então, a cidade é esse grande território, né? Esse grande artefato que ele é construída no dia a dia, com o passar dos anos. Esse artefato, essa grande plataforma onde acontecem nossas vidas, né? A gente trabalha, tem o lazer, se desloca, se relaciona, interage. Então, a cidade é essa grande plataforma que também tem suas funções, né? Por exemplo, tem cidades com características muito fortes, cidades universitárias, cidades portuárias, né? Cada cidade tem uma característica principal assim que ela pode contribuir. Então, ela é palco das nossas vidas. Ela tem essas características de função, cumpre suas funções às vezes, né? E também cada cidade tem sua singularidade. Por exemplo, se eu achasse um terreno igual ao que foi feito em Brasília, que é um grande terreno plano, né, Uhum. praticamente, e construísse um outro Brasília, não seria a mesma cidade, porque na verdade as pessoas se comportam de forma diferente. Por mais que tivesse o mesmo desenho urbano, a cidade com o tempo ia sendo modificada e teria um outro direcionamento. Então, uma outra peculiaridade das cidades é a singularidade. Caruaru, por exemplo, é um cruzamento de duas BRs, Perfeito. 232 e 104, tem um monte, tem um rio. Quer dizer, o Recife tem a Beira-Mar, também tem rio. Cada cidade tem sua especificidade, né? Então, cada cidade é singular também nesse sentido. É um outro ponto interessante para definir cidade. Cidade é sempre algo singular. E é interessante, né? É um tema apaixonante, né, Rodrigo? Assim, quando a gente começa Sim, a sim. buscar a informação e realmente aprofundar, é um tema que realmente vale a pena se debruçar, Se né? debruçar. Mais uma vez, eu queria realmente puxar esse gancho. Eu acho que quanto mais pessoas tiver a ideia de cidade, esse conceito de melhor cidade, né? De transformar Sim, a sim. cidade, eu acho que melhor fica no debate, melhor fica realmente na busca do que a gente quer de melhor para todo mundo, né? Que é uma qualidade de vida, né? Enfim. É aquela história, Ricardo. A gente falando aí do que a gente gosta e tal, e eu acho que todo mundo tem algumas bandeiras na vida, ou eu sugeriria que tivesse, né, no É sentido de dizer, verdade, eu gosto da natureza, eu vou cuidar, cultivar plantas pela cidade, eu gosto de trabalhos sociais, vou me engajar em causas sociais. Eu acho que a cidade, ela precisaria que a gente se engajasse mais com ela, na verdade, né? Quanto concordo. melhor, quanto mais a gente se envolve nas questões urbanas, na verdade, mais a gente melhora a nossa condição. É da nossa vizinhança, lógico, eu não sou sozinho na cidade, mas também as futuras gerações, né? Esse engajamento cívico, eu diria, de você estar conectado, interessado, né? Preocupado com a cidade, isso é muito importante, na verdade, para todo mundo, né? Porque todo mundo faz parte dela. Agora, se você não se importa, tudo bem, ela vai crescer de outras formas, a partir de outros atores que vão estar tomando iniciativas importantes, né? Então, É o importante verdade. é esse engajamento. É verdade. Isso você me lembrou agora, a gente com você falando, eu voei um pouquinho enquanto você estava falando. Voei no sentido, né, um pouco Pensamento. de pensamento. As pessoas muitas vezes falam que não é bom discutir política, né? Não é bom discutir futebol, não é bom discutir certos temas. Hum. Que o problema é que tornou a discussão um pouco no aspecto negativo. Mas a discussão, o debate é bom, né? Eu acho que um bom debate ele enaltece, né? Ele traz conhecimento, né? Ele É. traz informação, né? Ele traz informação. Você sabe que a gente teve a oportunidade de presidir o Conselho aqui de Trânsito e Transporte por quase cinco Isso. anos e muitos debates acalorados, né? Muitos debates acalorados tivemos no âmbito do Conselho.
Mas eu acho que o que foi possível manter justamente a ordem, manter o aspecto respeitoso, a gente conseguiu seguir e trouxemos pautas importantes, né? Pautas fantásticas, assim, trouxemos Uhum. pessoas para falar de mobilidade, trouxemos promotores para falar de plano diretor, e isso aí a Sim, gente movimentou bem o conselho. E o fantástico de tudo foi todo mundo se engajar, né, uma grande turma, e participar lá em Recife do MBA para conhecer mais sobre mobilidade urbana. Então, para mim, foi muito prazeroso isso, sabe, Rodrigo? Eu vou levar isso para a vida toda. Que, legal. e lá eu participei, você lembra, né? Assim, as pessoas que participaram comigo lá se tornaram amigos e hoje eu tenho certeza que tem uma diferença, né? Não por mim, mas por eles buscarem justamente essa informação, né? Sim, Ó, o Jaso, sim. boa noite aí, o grande Rodrigo e Ricardo, Grande Jason. sabedoria. Abração, meu amigo Jason. Arlindo Queiroz está por aí também, devendo sim debater. Está chegando muita gente aí, viu, Rodrigo? Ótimo. Então vamos lá. Conceito de cidade e uma coisa que está viva, né, hoje na cabeça das pessoas, mobilidade ativa, cidade ativa, né? Como é que a gente pode conceituar, né, de uma forma mais objetiva, mais clara possível, que essa é a temática das nossas lives, né? Simplificar para entender. Né? Quando vai para um Ótimo. debate técnico, a gente pode aprofundar, né? Pode fazer os Sim, estudos, pode claro. fazer o cálculo, mas para simplificar para as pessoas. Né? Uma Sim. cidade ativa, uma cidade boa. Né? Conceito, me diga aí. Conceito e realidade. Então, veja, eu faço parte de uma escola de cidadania que acontece uma vez por ano em várias capitais. Aqui em Caruaru também tem, não só capitais, né? Brasília, Recife, Rio de Janeiro, João Pessoa, enfim, vários lugares. E aí, a disciplina que eu ministro é de cidadania ativa, que é justamente isso. Você ser cidadão já é um passo importante, já é uma coisa que o Brasil e as cidades precisam, né? De cidadãos, efetivamente cidadãos, engajados, preocupados com a cidade, participando de conselhos municipais, do que quer que seja, vida pública da cidade, vida política. A cidadania ativa é um passo a mais, no sentido de que você é tão ator da cidade quanto o gestor público, no certo sentido, ou quanto quem quer que seja. Porque, assim, você ser cidadão, eu acho pouco, na verdade. Eu coloco meu lixo na lixeira, pago meu IPTU, sim, mas a cidade não vai para frente se for só com isso. Verdade. E aí essa é a minha outra inquietação como arquiteto, mais ainda, né? Porque eu entendo o lado técnico da cidade, do funcional, de como deve funcionar, mas esse lado individual, pessoal, esse engajamento é importante, na verdade. Então, essa cidadania ativa é mais que cidadania, na verdade. É uma cidadania de ações, né? Eu diria assim, de você. Uma definição de cidadania bem simples é direitos e deveres que cada indivíduo tem em relação ao espaço da cidade, né? Então, Perfeito. aquela história. O meu direito acaba quando eu estou entrando no direito do outro. Tem essa frase que todo mundo conhece, né? É verdade. Então, a cidadania ativa é isso. A cidadania, eu acho que ela é importante, mas ela não é suficiente. Essa é a minha inquietação, de você dizer, poxa, colocar o lixo no, sei lá, cuidar da calçada, não deixar sujar é uma coisa, mas por que eu não posso varrer a calçada do vizinho? Por que eu não posso aguar a jardineira da casa do vizinho? Ou correr atrás de um abaixo-assinado para tapar o buraco na rua de trás da minha, não na minha? Uhum. Então, é esse tipo de cidadania ativa, eu diria que uma proatividade em relação à cidadania, é um algo a mais em relação à cidadania. É isso que a gente aborda lá no curso, e aí são algumas horas de conversa, né, lá. Mas, Entendi. assim, só para conceituar, é isso aí. Mas é interessante, falando da questão da atividade, né, das pessoas no âmbito social, né, você falou da questão do direito, né, e falou muito bem, Uhum. né, Sim, mas é importante as pessoas também saber do que tem direito. Né? O é. grande desafio, eu acho, sabe, Rodrigo, é você aprofundar isso, aprofundar e lembrar. Né? Uhum. Eu acho que a minha geração, pelo menos, eu acho que você é mais novo do que eu, mas eu tive aula de A OSPB na gente, escola, eu não sei se você teve. a gente tem a mesma idade, certinho. Certinho? Ah, então pronto. Certinho. 77. Certo, Seu certo. Instagram denuncia. Então, eu acho que você teve aula de OSPB. O SPB, Educação Moral e Cívica. Sim.
são matérias que eu sempre gosto de lembrar. Tem coisa que até hoje eu lembro. Eu lembro da aula, né? Eu na oitava série lá e lembrando justamente disso. E, de uma certa forma, se perdeu com o tempo. Né? Não quero, Uhum. de forma nenhuma, polemizar, não, porque extinguiram por conta disso ou daquilo. Não, não é isso. A Sim, ideia é, né, você tem que saber o seu direito. Né? Porque você sabendo o isso. seu direito, você também vai saber não desrespeitar o direito do outro, não é verdade? Né? Exatamente. Automaticamente. Então, assim, eu não vou extrapolar direito de ninguém. Né? Conceito de cidade, como é que funciona. Eu acho que o que precisamos resgatar, sabe, Rodrigo, não só essa Sim, questão desse conceito aí que você trouxe realmente de, de, de o cidadão ser ativo na sociedade, mas além do sim. mais, ter a consciência. Eu estou levantando uma bandeira que eu acho que eu quero que ganhe realmente espaço, é mobilidade e cidadania. Eu acho que é um tema atual, Bacana. né? Tudo É a um tema ver. atual, eu acho que é um tema que dá para se trabalhar, né? Resgatando isso, resgatando a cidadania de você conviver com o coletivo, né? E, logicamente, com um conceito de cidade, né? Do que eu posso reivindicar, como eu posso reivindicar, né? Isso são estratégias de que realmente pode ser adotada, realmente eu acho que por todos nós, que se debruçar, trabalhar com as gerações, trabalhar com teus pequenininhos aí, trabalhar com o meu, Exatamente. tá entendendo? Para mudar justamente essa perspectiva. Eu acho que, Ricardo, essa questão de direitos e deveres é importante saber o direito, mas assim, é uma pena que a maioria das pessoas só pensa no direito. Não, é meu direito, não sei o quê. Eu pago Direito, IPTU, eu posso isso, posso aquilo. E aí esquece dos deveres, assim, né? Porque você tem tantos direitos quanto os deveres. Uma vez eu vi um advogado falando que ele disse que o nome do curso de direito é errado no Brasil. Porque, na verdade, em outros países se chama lei, é um estudante de lei, um legislador, algo assim. sim, O sim. tema é lei. Porque, na verdade, quando você estuda direito, você está estudando direitos e deveres. E não só direitos. A É própria verdade. expressão, direito, entende? Bem A colocado. direito à cidade, tudo isso. A própria definição já começa errado, na verdade. A gente tem direitos e deveres, sobretudo deveres. Não, bem colocado. Eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei pego só no direito, em relação para Sim, você sim. saber também o direito do outro, mas é isso, os nossos deveres também. Né? O dever como cidadão de realmente, que tem muita Claro, de coisa. respeitar Né? isso. E aí você, Muito. eu acho que você constrói uma postura. Né? Aí constrói postura no trânsito, constrói postura de como você se relaciona com a cidade, com o outro, de tudo. Uhum, Né? No dia a dia das cidades é muito complexo. É muito complexo. isso. Hoje existe uma disputa meio desorganizada, né? Porque estão entrando Sim, novos atores querendo espaço, né, principalmente de trânsito, de deslocamento, e tá a coisa meio desordenada, né? Mas, enfim, deixa eu dar só uma boa sim, noite aqui para o pessoal. O professor sim. Ivan está por Tua aí. É conexão, uma pessoa que tua conexão cumprimentou lá do Rio de Janeiro. deu uma Esse travada. É um exemplo de cidade colaborativa. Bastante. Eu li recentemente um livro. Não estou te ouvindo, Ricardo. O meu som parou? Não me escuta ou não escuta você? Oi. Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo você, Ricardo. Eu não estou te ouvindo. Tenta colocar o fone de ouvido, talvez, o teu. Eu não estou te ouvindo. Não, não escuto.
Ricardo está sem áudio. O pessoal voltando aqui, eu acho que a gente perdeu o áudio um pouquinho, mas vamos tentar aqui se reconectar, tá? Agradeço aí, o pessoal está voltando, Rodrigo. Vamos lá. Oi, voltou. Agora Voltou? voltou. Não vamos perder isso não, pelo amor de Deus. Vamos para frente, vamos para frente. Depois a gente conecta, faz um, Sim, vê, um vídeo só. Ricardo, o Jason comentou que a Bogotá e Medellín, se não me engano, são cidades extremamente colaborativas. E Perfeito. aí, eu li um livro recente que até te passei, né, sobre as lições de Medellín e Bogotá, que realmente o Bogotá e Medellín partiram de uma cidade que era uma referência mundial de narcotráfico para uma referência mundial em cidadania, mobilidade e uma série de coisas, né, engajamento cívico. Então, Perfeito. realmente, ele deu um exemplo interessantíssimo. Hoje, a referência, a Colômbia é estudada no mundo inteiro, porque ela partiu de uma referência de narcotráfico mundialmente conhecida para uma referência de cidadania, de mobilidade e uma série de questões. Mobilidade ativa. Eu, Olha, eu vou, olha aí. vou ler aquele livro que tu passou. Realmente eu estou me debruçando aí. Muito bom. Nesse período de quarentena, eu me debrucei aí em várias leituras interessantes. Tá bem bacana mesmo. Está bem atualizada. Acabei lendo aquele do Ian Gell, né, que faz muito tempo que eu queria ler, Cidade para as Sim, Pessoas. E é fantástico. excelente, Estou lhe excelente. devendo. Vou emprestar a você, está com um amigo aí. Quando ele devolver, eu lhe empresto. Tá certo. Mas vamos para frente, vamos para frente. Vivendo a cidade, né, eu acho que você tem muito a contribuir, que a gente tem acompanhado aí a sua evolução em opções de se deslocar na Sim, cidade, sim. né? E eu queria que tu trouxesse um pouco dessa experiência, principalmente como é que foi isso, a decisão de tomar, né? Eu acho que uma visão de quem passa no dia a dia, né? Uma visão de quem vivencia, de deixar o carro em casa e fazer uma opção pelo transporte público ou pela ciclomobilidade, né? Eu acho que a pessoa tem muito justamente a contribuir. Eu queria que tu trouxesse como foi essa decisão, né? Dizer, olha, acordei de uma hora para outra, rapaz, vou, É, vou, vou vou de me ônibus. tornar ativo para a cidade, né? Então, É, traz essa tua visão aí. Como é que foi essa sim. experiência? Ó, então foi uma experiência interessante. E eu acho que ao mesmo, eu sempre sou um cara que gosta de pensar, de refletir, questionar as coisas, né? E aí eu estava trabalhando na época na prefeitura. E aí era de 8 horas o horário. Cada departamento tem um horário diferente. Esse que eu estava era de 8 horas o expediente. Ah, E aí eu comecei a pensar, poxa, eu sou um servidor público, sou arquiteto urbanista, por que que eu não exploro mais isso? Como é que eu queria me engajar mais na cidade? Na verdade, surgiu disso o desejo. Eu fiz, olha, eu sou um funcionário público, eu acho que eu deveria ser exemplo, não por ser exemplo, mas assim, eu acho que eu devia sair do lugar comum em relação a como se relacionar com a cidade. perfeito. E aí começou essa inquietação de uma coisa que eu odiava também, era ir para o centro de carro e chegar lá, ficar refém do flanelinha, rodar que só para estacionar, e aí, não só naquela lógica de pensar, é um carro a menos, vou de ônibus que é um carro a menos, mas eu acho que era uma questão também de dizer, olha, eu vou experimentar outras formas. A gente só tem resultados diferentes se tentar processos diferentes. Eu nunca vou, eu ia continuar inquieto se eu continuasse indo de carro todo dia da mesma forma. E aí eu comecei a explorar outras possibilidades. A primeira iniciativa foi ir a pé para o trabalho. Eu Uhum. moro no Luiz Gonzaga, que é um bairro depois do Universitário ali, é uma andada boa. É uma dada E aí boa mesmo. comecei, é uma andada boa, mas eu gosto de andar, também era a minha caminhada, né? E aí, Ah, cedo da manhã, sol frio, e aí eu fiz a experiência, rapaz, eu vou andando. E comecei a ir andando. Os dias, na volta, eu pegava sempre uma carona com alguém, pedia para alguém da família ir buscar. A volta, pela questão do sol, eu não topei voltar andando. E também porque o expediente de prefeitura termina muito tarde, 1 da tarde. Então eu ia chegar, pegar o sol, pois é, almoçar de 2 da tarde, depois de andar 1 hora no sol. E aí, enfim, esse foi o primeiro despertar, assim. E aí
é isso que eu digo, a gente precisa quebrar o gelo com a cidade em alguns aspectos. E a forma de me deslocar para o trabalho foi espertar, na verdade. Isso, aí eu comecei a fazer alguns, aí no percurso de caminhar, você começa a fazer experiências. Por exemplo, alguém me via andando, aí eu oferecia carona. Oh, você quer a carona, não sei o que. Não, eu estou indo, obrigado, eu não quero, porque eu quero caminhar, porque está sendo minha atividade física e eu quero sair de casa andando. E o pessoal ficava assim, tipo, cara louco, tá chovendo às vezes, com guarda-chuva, andando, tranquilo. Eu acho que dia de chuva, inclusive, é muito melhor do que dia de sol para andar. Ah, com certeza. Dias Porque frios a são gente não tem árvore, não tem arborização urbana, então por nessa, eu prefiro a companhia da chuva. nessa sua caminhada, já vá pegando o gancho das dificuldades, tá certo? Então, assim, Sim, claro. fez, Sim, nossa. fez opção, vai Pois. identificando. Eu acho que esse é a jogada da conversa hoje. Ó, a Debbie Brito aí mandando oi. Depois tu atualiza o Débora Brito, os ois aí, e se tiver algum questionamento. Mas assim, então aí pronto, isso que é interessante. Eu comecei a fazer essas experiências e depois comecei a escrever também sobre isso. E aí aqui e acolá eu publiquei um artigo no Vanguarda sobre isso, andar a pé, caminhada para o trabalho, algo nesse sentido. Aí você vê a dificuldade das calçadas. Eu cruzo a pé 95. E aí, nessa travessia, simplesmente não tem calçada. Então você está ali. É uma experiência um pouco angustiante, porque você está andando numa faixa de rolamento que não tem calçada e com um monte Ixi, de carro do seu lado. E atravessando uma pista. Aí você desafio. se sente, parece que você está no meio de uma briga com os Vingadores ali, sabe? Todo mundo poderoso, forte, gigante e você fraquinho ali a pé. Mas aí essa foi a primeira coisa interessante da caminhada, né? De você ver realmente. E é isso que eu digo, é uma forma de você se relacionar com a cidade, porque você percebe um milhão de detalhes a mais. A condição da calçada, a arborização urbana que você percebe. Eu cheguei a ligar para alguns postos que estavam rachados ou com luz sem funcionar. Isso você só nota andando a pé. Então, parada de ônibus que não tem em alguns lugares. E aí, por exemplo, a minha casa é uma parada de ônibus. Veja uma coisa de cidadania ativa. Minha casa é uma parada de ônibus na porta. Eu fiz uma jardineira da calçada com uma largura suficiente e confortável para alguém sentar. Eu passava que tinha alguém em pé, eu dizia, olha, eu fiz essa jardineira pensando em quem quiser sentar, fica à vontade. Aí o cara, eu Perfeito. improvisei uma parada de ônibus, coberta por uma árvore que eu plantei e uma jardineira que serve de banco. Olha, Porque eu quero eu acho que uma foto dessa sua parada de vou te ônibus. mandar. Vou te mandar. Inclusive recente, que a árvore já está bem grande. Beleza. Mas aí pronto. Então a questão de caminhar a pé teve isso também de ter carona, negar carona de vez em quando. De vez em quando não, eu neguei todas as caronas. Mentira, uma eu peguei porque eu já estava voltando à noite, estendeu muito meu expediente, estava voltando muito tarde da noite, e aí eu aceitei carona. Não, vamos lá, obrigado. Tava de noite chovendo, eu aceitei a carona. Ah, Aí pronto, essa foi uma primeira experiência, isso de sair de casa andando. Uma outra experiência interessante foi essa da história do ônibus. E aí que eu até falei contigo. Na verdade, sim, sim, eu sim. acho que a do ônibus foi antes da caminhada até. Que eu lembro que foi meu primeiro artigo para o Vanguarda, que eu escrevi. E aí, eu lembro que vê que eu acho que o exemplo é importante. Eu só Perfeito. consegui dar esse primeiro passo. Eu estava inquieto, incomodado, mas eu só consegui dar esse primeiro passo porque um amigo, um colega de trabalho, Uhum. comentou que viu um outro amigo dele que tem carro que estava numa parada de ônibus, esperando ônibus. Olha Aí que esse amigo fez, o fulano, que ele trabalha bem no centrão, ah, tu não tem carro, por que que tu tá na parada de ônibus? Aí ele fez, oxe, é ruim demais estacionar ali, pô, no centrão, é muito ruim. perfeito. E realmente onde ele trabalhava era péssimo, porque o centro é sempre disputado para estacionar, isso é fato, e o cara parar todo dia, é um horror de valor de estacionamento, sei lá, de zona azul. E aí, eu ouvindo essa conversa no meu setor, eu fiz, eita, poxa, eu nunca mais andei de ônibus, eu vou experimentar para ver como é.
Veja, a partir de um exemplo de um cara que eu nem, por acaso, eu sei quem é. Eu conheço o cara, é do meu ciclo de amizade, mas eu podia nem conhecê-lo. Ver. Um exemplo de alguém que podia ser um desconhecido meu me ajudou a dar esse passo inicial. E aí eu fiz isso. Deixei o carro em casa e fui de ônibus para o trabalho. Passei de ônibus para o trabalho. E aí eu comecei. Eu lembro que o primeiro dia foi muito traumático, porque no primeiro dia eu fui de carona e ia voltar de ônibus. Meu Certo. irmão, foi o dia que eu ia voltar de ônibus, foi um dia que teve uma bendita greve de mototáxi. O mototáxi travaram o centro da cidade. Eu fiquei mais de hora na Eu parada. lembro desse dia. Foi muito azar. Naquele dia o ônibus veio passar de novo lá para as 3 da tarde. Eu já estava azul de fome. Meu Deus do céu, eu tive que ligar para minha esposa me buscar. Mas foi muito curioso. Por isso que eu não esqueço essa data, porque foi muito marcante. Mas aí depois, aí pronto, essa história de andar de ônibus, eu via a reação das pessoas também nesse sentido. Por exemplo, quando eu comecei a ir de ônibus, tinha um cara que me conhecia, de ônibus ou a pé também, um dos motoristas do ônibus já me conhecia, porque eu pegava o ônibus no mesmo horário. E aí ele me viu um dia saindo de casa a pé e passou, eu lembro dele olhando para mim assim, dizendo, ele tá na parada, não pediu parada e vai andando, por que isso? Ou passou por mim já no caminho outro dia. E eu disse, são iniciativas, são atitudes, né? Você, ó, vou fazer e vai lá e faz. Então, isso da experiência do ônibus tem outras peculiaridades interessantes. Por exemplo, o fato de, uma coisa muito simples, mas o fato de alguém dirigir para você, meu amigo, para mim não tem preço não. Por mais que eu não vá direto para onde você queria, tem os arrodeios, normal. Não Mas é tua assim, o história, fato de ter alguém. Eu tô falando demais, eu paro para você comentar também, não, não tá? é isso não. Eu tô dizendo, você vai pensando em outras coisas. Não, cara, vai Eu falando. penso em outras coisas. Nossa, bota a É, pensar nisso. vai. Você faz a agenda do dia, da semana. Ler é desaconselhável porque o ônibus treme, mas Ah, você pode ler uma coisa rápida. Tá olhando no celular, tá resolvendo coisa de trabalho. Cortou porque ligaram para o telefone. não Desculpa. tava ali. Ó, Sim, deixa eu dar um oi diz. aqui para a Tá. Patrícia está falando em relação à questão do Rio e São Paulo, do preço que é tão caro, né, de você usar justamente o estacionamento. Não é isso? Mário, meu amigo aqui, ó, do tempo do colégio, viu? Ele me deve, ele me deve uma luta de judô, viu? Mas depois eu vou acertar com ele. Eu disse aí que pelo menos a gente vai acertar no videogame, viu? Enfim, outra pessoa fez um comentário mais acima, eu não vou nem mexer para a gente não ter problema Tá, de eu gravar, mas ele tá fala certo. justamente da relação da cidade, né? De quando você anda, de quando você vivencia o que você passou, você Isso. consegue perceber a cidade de uma maneira diferente, né? Sim. Então, assim, isso é bastante claro, né, do nosso dia a dia, que a gente saiu do âmbito. Quem usa o carro, as pessoas, e nessa cultura carrocêntrica, né, você Não sai, percebe a cidade. você não, vê, não vive mais a cidade. Você atravessa a cidade, não vivencia. Essa cidade na sua cápsula, né? Enfim, mas vamos para frente. Conclua, aí você chegou na do ônibus. Saudar também o Diogo Bezerra, a André. A Andréa Maria entrou aí agora há pouco. Ela é de São Paulo, a colega arquiteta, é de São Paulo. Rapaz, me ajude, você vai ajudando, certo? A live é nossa, a live é nossa. Você salda, tá certo? Isso aqui é Certo, Melina, boa noite, Melina. Pedro está por aí, boa noite também, sejam bem-vindos. E vamos saudando junto, Rodrigo. Vamos fazendo esse bate-bola aí. tá certo. Olha, aí essa história do ônibus, sim, aí o fato de alguém dirigir para você, você pode apreciar a paisagem, simplesmente curtir a vista. Eu curtia demais, olha, era um momento de descansar, que às vezes o cara acorda na correria, toma café da manhã, toma banho para sair, depois se Ajeita as você meninas. descansar, de fazer uma leitura, de repente a bolsa do trabalho, que às vezes você vai juntando coisa, bagunça, é um tempo de organizar. Para mim era um ganho de tempo. A galera fala, andar de ônibus é perder tempo. Para mim era ganhar. E era ganhar por duas razões. O tempo de viagem que você podia fazer uma série de coisas que você se estivesse dirigindo o seu carro não faria, porque está concentrado dirigindo. E a outra coisa, a outra questão é a seguinte, esses aplicativos, que o Citamob, que aqui em Caruaru roda, em outras cidades, no Brasil inteiro isso,
ele viabilizou aquela grande problemática do ônibus, que eu acho que é a maior de todas, que é a espera. Você sabe a hora que ele vai passar, é a questão de 1 minuto de precisão, é um negócio impecável, assim, a precisão daquilo. Muito raramente uma viagem muda de tempo, assim, tava para chegar e desanda por alguma razão. Eu não sei bem se é bug do programa, mas assim, o fato de ter um aplicativo que vai simplesmente dizer que o ônibus está a tantos minutos da sua parada, meu amigo, isso aí é show de bola, porque você está lá dando seu expediente, ou está na sua casa terminando de ver o jornal, e aí, eita, poxa, faltam 10 minutos, eu ando 5 minutos até a parada, pronto. Resolvido, fica show de bola. Você gerenciar o tempo do ônibus através de aplicativo é muito mais prático. Eu estava fazendo um curso em Recife antes da pandemia, ano Sim. passado ainda. E aí eu ia todo dia e voltava de carona compartilhada para não viajar de carro, tudo isso, né? O custo também. Aí, resultado, na volta eu já entrava no aplicativo para ver se o ônibus ainda ia demorar um pouco para chegar para a minha parada, eu ia fazer um lanche, ia bater perninha, entende? Você simplesmente E você programa, ganha a cidade. programa. Você tem um carro que não é seu, mas que lhe leva para o lugar que você precisa, num tempo que você tem como controlar, né? Verdade. Eu sinceramente não vejo. Eu não sou cadeirante, não tenho algumas limitações que eu sei que outras pessoas têm, mas eu acho andar de ônibus em Caruaru agradável, bastante agradável. Não tenho queixas a fazer do meu trajeto, não. Muito tranquilo, muito tranquilo. Olha, uma observação que Jason fez aí é o ócio criativo no ônibus, viu? Isso, exatamente. É ócio criativo, total. E cotidiano, Jason. No começo e no final do expediente. Bom demais. Nayane, eu acho que é Nayane entrou aí, porque está a reflexo da luz. Me ajuda aí, Rodrigo. E Sim, o Mário está contando justamente, ele mora em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, e o coletivo de graça, poder público, assumiu os custos. Olha só, lá é de graça, morador não paga. Interessante. e arretado. Vamos aprofundar isso aí, viu? Vamos aprofundar, viu, Mário? Depois falo com o direct. A Chama gente esse cara para live. vamos chamar o cara para live, é justamente isso. Já pensei, vou chamar o cara de Eusébio para ele dizer como foi que ele fez, viu, Rodrigo? Rodrigo, Muito bom. interessante, eu vou fazer umas observações no que você falou, né? Ronaldo está entrando aí, boa noite. É Nayane, Nayane muito bem, Brandão. muito bem. Nayane Brandão é minha cliente, mora numa casa que eu fiz. Olha, eu vou fazer uma observação. Quem entrou agora foi Clebson. Clebson foi um dos que me incentivou a formar, a iniciar Fazer o canal? esse Ótimo. canal, e ele só assiste minha live gravada. O que é que a gente faz com ele? Isso é um absurdo, cara. Ele tem que assistir na hora, né, Rodrigo? Dá uma moralzinha, rapaz. Ajuda aí. Me ajuda aí, rapaz. Ó, eu queria fazer as observações que você fez. Em relação a gente vai conversando e a gente vai aprofundando Sim, na discussão. Você falou assim, a questão de ler, né? Ler no ônibus é ruim porque o ônibus trepida. Mas, na verdade, é a rua que é ruim, né? É a verdade. pavimentação que é ruim, É né? verdade. Concordo. A gente observa muito em filme, e eu gosto muito de assistir filme, aquelas cenas do cara pega um ônibus, aí vai lendo no ônibus, né? Mas ali são cidades pavimentadas, assim, cidades que realmente Asfalto. asfalto, a prioridade ao transporte público, né? Sim, Ela é muito grande, né? Então, assim, você falou uma coisa que, rapaz, olha, é para a gente ter mais qualidade. Então, essa é a nossa luta, né? Nessa bandeira verdade. de por onde o ônibus passar, vamos pavimentar, né? E eu vou fazer um gancho, outro gancho aí com você, em relação ao Citamob. Eu tenho Citamob, experiência da Alemanha, só para não esquecer, só para. Mas diga, vá. a gente vai chegar lá, tem tempo, tem tempo. A gente reiniciou, a gente vai tocar esse papo há muito tempo aqui. Então, assim, é, na questão do Citamob, na questão da tecnologia, quando o Citamob foi trazido para a cidade e implementado, foram muitos feedbacks que a gente recebeu. Um deles, você destacou muito bem, a questão de segurança atrelado ao tempo de você ficar no ambiente, dentro de casa ou dentro do trabalho, e olhar no aplicativo e dizer, poxa, daqui a pouco o ônibus está passando. E você só ir Uhum. para o ônibus quando o ônibus estivesse mais próximo. Então, atrelou Isso, também a segurança. Né? é verdade. Atrelou a segurança. Então, eu só acho, sabe, Rodrigo? Logicamente, a gente tem que avançar na tecnologia,
a bilhetagem eletrônica, aí falando de transporte público, bilhetagem Sim, eletrônica, georreferenciamento, aplicativos para facilitar pagamento, mas isso eu vou recuperar o que eu falei na live com o Renato de Castro, né? O cara que é o homem das cidades inteligentes. O que eu disse a ele, eu acho que a tecnologia era para ser a cereja do bolo, né? Nessa questão estrutural. É para a gente hum, ter uma cidade melhor, né? De onde, não só no centro, mas na periferia, de onde mais distante do centro, o ônibus poder, né, fazer esse serviço de uma forma mais eficiente, né? E vou responder a você quando você disse, olha, estava lá o horário, atrasava, depois voltava um minuto. Aquilo sim, ali são pontos de retenção. O ônibus ele tem uma previsão, ele está naquela rota, só que ele vai chegar num ponto de retenção e acaba não chegando na hora que estava previsto, nos 2 minutos anteriores. Né? entendi. Então, essa discussão, quando a gente levanta a bandeira de transporte público, é essa. Né? É Sim, prioridade em claro. tudo, do centro a justamente Sempre a a periferia. periferia. Não é isso? Sim, Então, uma boa noite para a Jéssica, está chegando aí. Ana Clara, também Clara. boa noite, seja bem-vindo. Essa aí, vai dando boa noite aí. Ó, Cleber, Olha, é o horário. Não é o horário não, rapaz. É você se organizar. é se organizar, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veja, em relação a isso que eu comentei da Alemanha, é o Sim, seguinte, da Alemanha, sim, sim. que eu tive lá na Copa do Mundo da Alemanha 2006, eu acho, 2002, enfim, eu sou, 2006, 2006. pronto, 2006. E Isso. aí eu passei uns dias por lá, teve duas coisas interessantes do transporte público de lá e da cidade como um todo. Eu estava com uma prima que tem um carrinho que estava com um bebê de 3 meses, eu acho, bem pequenininho, mamando o tempo todo. Ela estava com um carrinho de bebê e era quem eu conhecia lá para passear comigo. Ricardo, eu não deixei de fazer nada porque tinha um carrinho de bebê com a gente. Claro. Absolutamente nada. Não tinha calçada que não deixasse a gente andar. Entrava em metrô, no caso. Ônibus, não sei se tem na Alemanha, em Munique especificamente. Eu peguei metrô só, mas assim, a gente ia para todo canto. Em Portugal eu vi isso também. Tem o espaço de você entrar com carrinho de bebê em outras cidades. Veja, como a cidade ela é acessível, ela é convidativa para você resolver tudo, né? Isso Perfeito. um cadeirante bate a cidade toda também. Tranquilo, estação de metrô, escada rolante, elevador, tudo, meu amigo. Eu não deixei de fazer nada e tinha um carrinho de bebê do meu lado, o tempo todo. Perfeito. Museu, tudo que você imaginar. E uma outra característica interessante, que isso foi também vivência de lá, eu fui pegar um metrô para num desses dias de jogo, e aí, pô, gente do mundo inteiro na cidade, a cidade lotada. Isso era na cidade de Munique, na Sim. Alemanha. Gente que só. Resultado, eu peguei o metrô e eu vi que tinha caras com roupa de executivo pegando o metrô. No sentido, o transporte público, diferente do Brasil, que é para pobre, não sei o que, o cara não tem dinheiro para comprar o carro. O transporte público lá é usado por praticamente todo mundo. É aquele conceito de que o que se chama de carro-passeio na Europa, isso acontece de fato. Você anda de metrô no dia a dia. Quando tem coisas a resolver, ou de repente ir no mercado ou outra coisa diferente, ou fim de semana, você usa o carro porque é um carro de passeio. O que a gente chama de carro-passeio no Brasil é o carro para tudo. A gente usa o carro todo dia para tudo. Quem usa carro geralmente praticamente não tem as pernas, né? Você vai na É esquina e verdade. pega o carro. É Então eu verdade. convido os colegas que só se locomovem de carro a fazer a experiência de sair de casa um dia a pé para resolver uma coisa próxima, que seja 3, 5 quadras depois. Não cai a perna não, meu amigo. Vá, não tenha medo não. A cidade, o espaço público não é. A gente não vive numa guerra civil que sai na rua vai ser assaltado, vai ser. Não, não é assim. A gente não vive, não é assim a cidade. E o É, desafio de justamente trazer a qualidade para a cidade, né, ele está atrelado à segurança, está atrelado à infraestrutura, está atrelado a uma série de coisas. Agora, se você não sair, a gente vai ficar, não adianta de nada. vai ficar como é, num Lugar loop, comum. num lugar comum, não vai sair disso. Uhum, Então, uhum. uma boa noite para o nosso amigo Dido Montenegro, está entrando aí, viu? A Deia está dizendo que em Londres, pude ver executivos de bike, essa visão que Isso. tem dinheiro. Pronto, é justamente isso que o Rodrigo está destacando. Eu tenho umas experiências em pontos de ônibus também, viu, Rodrigo? Eu volto e meia, Ótimo. eu gosto de sentir o serviço, né? A gente tem que ver, né, a partir desde a da saída de casa,
ir lá caminhando, como é que está, eu consigo ir numa calçada adequada, né? E Sim, ponto de ônibus, eu sei onde é o ponto de ônibus, porque é um desafio, né? Um é, desafio em algumas cidades, né? Não é só aqui, não quero só destacar aqui, mas em muitas cidades não tem nenhum ponto de ônibus para você dizer, pronto, eu vou esperar aqui. É meio intuitivo, né? Você sabe que é o ponto de ônibus na sua casa porque você já tem a vivência, né? é, Mas é um desafio sinalizar, georreferenciar, enfim. isso, Mas quando a isso. gente fala no conceito de cidade melhor, eu tô lendo um livro muito interessante, é Vida e Morte na Cidade, de Gene Jacob. Acho que, não sei se você já leu. Excelente. Na E faculdade a gente tem acesso ela a esse fala livro. referência de 1958, cara. 1958. E Hum, quando você começa a ler, diz, meu Deus do céu, olha, ali começou uma transformação. Alguns conceitos de cidade que foram compradas que automaticamente afugentou as pessoas da rua, né? O conceito exatamente. de edificação, o conceito... São uma série de conceitos que depois a gente vai fazer uma live só sobre cidade para as pessoas, tá certo, Rodrigo? Porque Ótimo, para excelente. destacar isso, porque as pessoas pensam que isso não interfere, mas interfere sim, né? O destaque do muro, né? A cidade toda murada, você vai passar, se sente inseguro. É aquela história do olhos na rua, né? Quanto mais pessoas na Os rua olhos da rua. Pois tiver, é, cara. Quanto mais gente na rua, mais seguro o lugar. Não é um policial em cada esquina que dá segurança para a cidade, não. É gente na rua, meu amigo. Por isso que é bom andar a pé, andar de bicicleta, se mexer, cara. pois é. Importante. E isso automaticamente afugenta a criminalidade também. Porque quanto mais uma rua movimentada, mais o cara não vai arriscar. Né? Exato, Isso é exato. uma questão de lógica. Onde tem gente, onde tem movimento, o cara também não vai ser tão audacioso. Eu sei que tem, né, questões audaciosas, Lógico tudo que mais, tem. mas quanto mais ocupado o espaço, melhor fica, né, essa sensibilidade. Ó, o Jason fala aí da questão na Holanda, a média é de quase 2 carros por pessoa. Mas a maioria bicicleta, deixa os seus carros. É isso A aí. Holanda, a Holanda mata a gente de inveja. Eu vou falar de bicicleta daqui a pouco, Jason. Segura aí. Vamos. Jason tá puxando, que ele quer que fale de bicicleta. Eu estou entendendo a jogada dele, viu? O Gabriel está falando aí também. Mas toda mudança tem resistência. Claro, olha, isso aí, Lógico. questão da Toda implantação hora. da rede cicloviária de São Paulo. Olha, eu vou te dar só uma ideia, viu, Dé? Aqui se implementou uma faixa exclusiva de ônibus de 400 metros. 400 metros. E foi uma celeuma, né? A cidade ainda ela carece dessa prioridade, né? A gente está falando e o alcance de uma live dessa, graças a Deus, Rodrigo, a gente tem conseguido conectar outras cidades, né? E eu lembro da semana passada a gente batendo um papo de Campina Grande aqui pertinho. Lá Isso. são 12 quilômetros de faixa exclusiva. E escuta essa, viu, Jason? 60 quilômetros de ciclofaixa, tá certo? Numa cidade de Campina Grande. Então, assim, bicho é fazer. Vamos dizer assim, é a vontade de fazer, vamos transformar, Vontade de fazer. vamos Uhum. mudar, né? Vamos, a partir de agora, mudar esse conceito. Mas é um desafio, viu? É um desafio. A DEA destacou justamente isso, de implantação de ciclovia, mas toda mudança de prioridade, nessa prioridade carrocêntrica, em que você vai priorizar agora os meios de transporte ativo, né, de deslocamento ativo, e o de transporte público, isso é um paradigma. Isso aí é para você quebrar e levar Sim. essa conscientização. Realmente é muito complexo. Né? Mas A gente vamos está aqui. aqui para isso, inclusive. Como Ricardo, é? a gente está aqui para isso, inclusive. Tá aqui Essa para isso. discussão hoje é justamente para quebrar paradigmas, né? Alguém comentou aí que toda mudança dá trabalho. É verdade, por isso que a gente que já sentiu na pele, que entende a importância, está provocando. Olha, é por isso que eu digo, para onde me chamar para falar, eu falo, porque não é de mim já. Eu preciso colocar isso para mais pessoas. Eu sinto falta eu tenho uma crítica aos colegas arquitetos, que tem alguns aí, né? Porque a gente O Arthur tá aí. fica Começa a dizer muito. que vai chegar lá. Não, escuta, escuta. Os colegas arquitetos, geralmente a gente fica entre a gente discutindo, a cidade é muito ruim, e não sei o quê. Ninguém respeita a ideia do arquiteto. É verdade, com o tempo o urbanista foi perdendo a importância no sentido de pensar a cidade. A gente era muito mais ouvida. A categoria arquiteto antes era quase o dono da verdade para falar em cidade. Projeto de arquiteto era seguido, a gente tinha muito mais respaldo, por uma série de razões.
Hoje, o pessoal se queixa muito que a gente não é valorizado, etc. Mas, e aí foi uma das iniciativas de fazer parte dessa escola de cidadania. Eu estou ali Perfeito. falando para um monte de leigo, cara. Como estou aqui também falando para vários leigos. É É verdade. muito mais produtivo, é muito mais proveitoso falar para quem não sabe nada do que ficar discutindo com os técnicos porque está ruim, porque está ruim, porque está ruim. Você chega, entende, você está dando os passos para mudar essa realidade pouco a pouco. Na É verdade, eu verdade. cansei de falar para o arquiteto, no sentido, cansei de discutir entre os arquitetos. Hoje eu praticamente só falo de cidade para leigo. Mas o Rádio, que você jornal, textos, falou etc. realmente é a sacada é essa. Eu acho que quando a gente começou a idealizar, colocar o projeto Mobilicei, é para sair do ciclo de técnico, né? Porque técnico, Exatamente. isso aqui tem que dar solução, isso aqui há tantos anos e tal. Mas veja, vamos sair, né? Vamos sair desse ciclo, vamos abrir para a população. E eu espero, sabe, Jaso? Pronto, Jaso. O Jaso tá doido, ele tá falando, ele quer que eu fale da bicicleta. Peraí, Jaso. Agora, O que eu acho, sabe, Rodrigo, que isso é assim, a pessoa é conscientização. Conscientização. Dizer assim, poxa, o que o Rodrigo está falando tem lógica. Eu vou multiplicar. O que o Ricardo está falando, está trazendo aí, tem um sentido. Peraí, deixa eu compartilhar isso aqui. Vamos escutar aí, fulano. Vamos escutar aqui junto. Tá entendendo? Então é isso. E quanto mais pessoas virem, meu amigo, para falar, venha. Venha, não tem problema nenhum. Eu disse a você, tem espaço. Venha falar, venha discutir. bem-vindo. Né? Olha, um destaque aí que o Galindo faz é em relação à questão do ônibus e da questão da estrutura buracadas, esse cuidado. Pois é, foi esse destaque que a gente fez no sentido do que o Rodrigo falou, assim, a própria leitura dele poder aproveitar dentro do ônibus, ela fica prejudicada por falta justamente dessa infraestrutura. Você está mais que certo. Então, como é que você cobra de um serviço de qualidade pontual, né, rápido, confortável, se você não consegue avançar nessa questão estrutural, né? Isso é um desafio em muitas cidades, né? Não é só Caruaru, né? Pode fazer o destaque daqui e tal, mas muitas cidades ainda têm essa necessidade, né, de avanço. Sim. Vamos dar aqui Sim. um bom nome. JP Dias Menezes. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Olha, vamos falar de bike? Vamos falar de bike, senão o Jason vai me ligar e dizer, bicho, tu fala de bike, eu vou Senão ele desconecta e vai embora. desconectar. Você Olha, de sua relação começou andando na cidade, né? Começou usando transporte público, transporte coletivo. isso. E Isso. a bike, né? E essa relação da bike, que Relação da bike. já vou pegar o gancho aí, o Bike Anjo, né? Que você é Vou um falar representante, também. trabalha justamente com essa temática aqui em Caruaru. Vamos desenvolver, para a alegria de Jason e dos ciclistas de plantão. A Tutá disse que Caruaru vai avançar. Deus Vai, permite. Deus queira. Vamos em frente. Olha, então a história com a bicicleta ela é muito engraçada. Ela é muito curiosa, o começo, no sentido de. Eu acho que eu tive três momentos com a bicicleta na minha vida, três fases. A primeira da infância, que eu diria que cada vez mais é comum de ter, né? As crianças, a nossa geração mesmo pedalava na rua, não era, a cidade não era perigosa, né? A gente realmente batia a cidade inteira, a cidade não, mas pelo menos o bairro, O você andava de bairro. bicicleta naquela fase da infância. Lá para as tantas, e aí a minha, só um breve histórico meu com a bike, com a bicicleta Foi não, foi. especificamente. O segundo momento foi o seguinte, eu tinha um colega de colégio do cursinho que ele ia de bicicleta para lá. Era o único cara que, eu não sei se ele ia todo dia, mas ele um dia me chamou, Rodrigo, tu tem bicicleta? Esse cara é meu amigo até hoje, mora pertinho aqui de onde eu tô, que é o escritório. Ó, vamos de bicicleta amanhã, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não é perigoso não, 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 isso na Agamenon. Agora, nossa senhora, bota 20 anos, não sei, 25 anos atrás, nessa base, colégio, na fase de colégio. E aí eu fui com ele. Aí a gente ia perto do canteiro central, na mão dos carros, perto do canteiro central, eu e ele. Eu só fiz isso uma vez. Fui com ele, a gente assistiu a aula lá, e voltei. Mas assim, teve aquele gostinho de dizer, poxa, vivi isso na infância, estou vivendo agora de novo. Mas eu Legal. fiquei assustado. Eu acho que talvez o jeito de dizer vamos de um dia para o outro assim, sem pensar muito e se jogar, eu fiquei um pouco assustado talvez com a ideia. Mas Caruaru nem de longe tinha o trânsito que a gente tem hoje, era muito mais sossegado. Então não foi É verdade. perigoso, de forma alguma. Mas eu não.
me desinteressei a um certo ponto. E aí, depois dessa, já nessa fase adulta, digamos assim, de macaco velho, teve a experiência do ônibus, da caminhada, e eu fiquei marcando passo para ir de bicicleta. Eu fiz, rapaz, bicicleta é outra coisa que é importante. A gente se relaciona melhor com a cidade. Você não anda, não se mexe tanto como numa caminhada. Então você, a questão da bicicleta, o grande lance é o seguinte: você andando um percurso de 20 minutos, meia hora, você faz sossegado, sem suar, sem chegar esbaforido no lugar de trabalho. Só que de Uhum. onde eu morava dava quase uma hora. E aí é que entra a bicicleta, como uma forma de se locomover que você não percorre, teoricamente, a distância grande do carro, etc., a velocidade do carro, mas ela é muito mais rápida do que andar a pé, né? Então é o meio termo ali que eu fiz, então eu vou experimentar. E fiquei marcando passo. Cheguei a conversar com um amigo contador para deixar a bicicleta na garagem do escritório dele embaixo, pensando, não, porque eu não vou deixar na rua, porque o povo vai levar, etc. Eu sei que eu fiquei marcando passo e a um certo ponto eu fiz, sabe de uma coisa, eu vou. Eu acho que eu acho não. Nesse momento aí eu já estava pesquisando sobre bicicleta, sobre andar de bicicleta pela cidade e devo ter encontrado o Bike Angel, os conteúdos do Bike Angel nessa época. Isso faz 4 anos que eu sou ciclista urbano. Não é muito, eu não tenho muita vivência não, mas desde que eu comecei é muito intenso, é quase cotidiano, né? E Sim. aí, o curioso é o seguinte, nesse dia que eu resolvi ir para a prefeitura de bicicleta, que aí eu levei uma corrente bem bestinha, mas que prenderia a bicicleta em qualquer lugar. Nesse dia que eu estava descendo a Gamenon de bicicleta, a Gamenon é a avenida principal de Caruaru, né? Sim, Eu sim. vi outros caras de bicicleta com roupa de trabalho, cara. E aí, era o meu caso, né? Porque o pessoal veste uma roupa esportiva e pedala. E Você meio que quer deixar claro que ali não é seu meio de transporte para não sofrer preconceito, talvez, ou para não ser, é um liso, não tem carro não, tá indo de bicicleta para o trabalho. E, infelizmente existe essa visão. Mas eu Isso. estava com roupa de trabalho indo, e passei por outras pessoas de roupa de trabalho indo para o trabalho também. Não foram muitas pessoas, acho que umas quatro, em pontos diferentes do Agamenon. E Uhum. aí, cara, quando eu chego no trabalho, que aí vou checar e-mail, essas coisas, descobri que isso foi no dia 22 de setembro, que é o Dia Tudo Mundial Sem Carro. que Eu achei legal. aquilo tão simbólico que fiz, nossa senhora, eu não Legal. posso deixar isso mais nunca. Primeiro porque eu me apaixonei, gostei demais do percurso, Que de legal. andar, enfim, de ter companhia, no certo sentido, e descobri essa data que eu não sabia nem que existia até então. Poxa, que arretado, tem um dia sem carro, mas como assim? Ninguém anda de carro nesse dia? Não. Se desincentiva o carro de você fazer uma experiência de não usar o carro nesse dia. Aham. E aí, bom, esse foi o start. E aí eu Que percebi que. Oi, disse. Não, que arretado, arretado. Eu tô só Sim. Aí eu percebi tentando. que, na verdade, primeira coisa, não é o fim do mundo andar no meio dos carros de bicicleta. Isso. Nem de longe. Não é, talvez em outras cidades seja. Caruaru especificamente. Eu diria que as cidades, talvez as capitais, que não têm uma infraestrutura, que a maioria acho que já tem um pouco, né? Ou tem avenidas largas que você tem como Tem, conciliar. tem Eu não sei. Eu conheço recipiente ainda aí, muitas mas das capitais, mas foi antes da faculdade. Eu não tenho essa vivência de urbanista nas capitais mais recentes. Recife eu sei que tem. Mas assim, não é nem de longe o fim do mundo andar no meio dos carros de bicicleta. De forma lógica, você tem que sinalizar, tem que estar atento no refletor, no retrovisor. Tem os cuidados, né? Procurar as sombras para não chegar muito suado, dar aquela pedalada bem de leve, que a pedalada do trabalho é aquele pedal super suave. Você vai devagar, que é para não chegar suado no trabalho, né? Essa é a ideia. Então você vai, é aquele pedal bem suave. Então, pedal de por exemplo, rua. aí eu lembrei, aí eu lembrei do cara do ônibus, o É. motorista do ônibus, lembra? Que ele, em um certo ponto, me via saindo, ele via que tinha um carro na minha garagem e eu tava saindo de bicicleta de casa. Esse cabo é doido. Esse cabo Eu é fico pensando, doido. a cabeça do cara, né? E Rapaz. aí, muito curioso, cara. Interessante. Aí, pronto. Isso só para dizer como foi o start, né? Mas eu acho que o grande lance da bicicleta é, entre outros, né, essa questão de vencer distâncias maiores do que caminhando, você poder você fica, é interessante como você é mais notado no trânsito, no sentido de
mais pessoas falam com você, que estão de carro, que passam no Certo? ônibus. Fulano, tudo bom? Tá? Você interage muito mais com a cidade e com as pessoas, na verdade. É verdade. Então, essa é uma outra questão. Você sente muito mais a cidade, assim como a caminhada também, né? A bicicleta é um pouco mais rápida, mas você percebe muito mais a inclinação das ruas, os percursos mais que é menos inclinado para você chegar e é mais seguro também, porque tem trecho que realmente é um pouco perigoso. O trânsito, você acaba indo para uma via secundária, se for o caso. Aham. E aí, cara, nessa vivência de começar a ir a pedalando para o trabalho, a um certo ponto pintou o Bike Anjo na história, que é. Deixa eu só fazer uma pausazinha. Sim, sim. Vera Lúcia, ela está dando destaque aqui, dizendo que a mãe dela pedalou até o fim da vida, viu? Assim, então mas o que Olha ela aí. era dos buracos na via. Então, até para o ciclista também é complicado, né? O buraco na via. Sim, Jason está dizendo sempre. que você, Jason tá dizendo que você estava liso, tendo o carro e não saía no carro. Arthur está botando É, aqui dizendo que é gostoso sentir o vento justamente no rosto. exato, cara. A Vera Lúcia falando aqui, 83 anos. Olha só a mãe dela. É arretado. Isso aí é arretado, isso aí é uma vivência. Viveu realmente a cidade, de fato, né? Isso. Até seus 83 anos. Isso aí é muito, muito interessante mesmo. Mas vamos lá, Rodrigo. Traga a história do Sim. Bike Run. Aí, sim, ainda essa história da idade, ainda sobre bicicleta, tem muitos mitos sobre que é perigoso, que é violento, que vão roubar a bicicleta, que é quente, que você chega suado. É tanta coisa que, engraçado que eu comecei a listar, ainda naquela fase de andar de ônibus e de ter um tempinho a mais por estar andando de ônibus, eu comecei a listar por que que eu não andava de bicicleta. Porque é quente, porque é violento, porque vão roubar a bicicleta. Comecei a listar isso. E a cada semana que eu ia andando de bicicleta, eu ia desmistificando tudo isso. Ricardo, Perfeito. tudo, tudo. Até ia te propor, talvez depois, fazer uma live especificamente sobre como ir de bicicleta ao trabalho. Talvez seja um tema interessante de explorar. Live Bike Anjo vai ser essa. Bike Anjo. Pronto, porque na Bike, verdade é um dos pilares do Bike Anjo, né? perfeito, O Bike perfeito. Anjo. Mary tá rindo aí, mas eu acho que foi a história do Liso, viu? Eu acho que foi isso Ah, aí. tá. Deve ser. Não, o engraçado é que quando eu casei, eu tinha dois carros. E Ah, aí, só que eram dois carros velhos, você quer, a gente vendeu e comprou um melhor, um carro só. sim. E aí ficou naquela, não, eu vou precisar de outro carro, vou, não vou. Mas nem a pau que eu vou ter outro carro lá em casa. É um só para a família, para tudo. Minha esposa vai para o trabalho, ela não é ciclista, ela vai para o trabalho, tal, tem as rotinas dela, precisa pegar a menina na escola, a gente tem o carro. Entenda, eu não estou demonizando, satanizando o Não, carro, não. claro, O carro tem claro, claro. importância enorme. Você, Foi um avanço você absurdo da ajustou, carroça para o carro, né? você ajustou para sua casa. Eu acho que é isso aí. Você ajustou, Exatamente, né? exatamente. Hoje, aí a minha premissa hoje é o seguinte: preciso levar alguém? Não, então eu vou de bike. Simples assim. Perfeito, Ou algo, perfeito, né? Preciso levar um computador no concerto. Pô, convenhamos, não é confortável. verdade. Mas tem lá o carro, mas eu me arrisco a dizer que eu nunca vou ter um segundo carro na minha casa. Provavelmente. E Perfeito. aí, sim, aí a história do Bike Anjo é o seguinte: o Bike Anjo é uma rede de ciclistas, uma rede de voluntários, na verdade, essa é a palavra mais importante, de voluntários preocupados em fomentar o uso da bicicleta, nos mais diversos setores, contextos, etc. A família da bicicleta é muito grande, cara. Tem o pessoal da trilha, tem o pessoal da mobilidade, do ciclismo de mobilidade, né, que é o meu caso, tem o pessoal que pega estrada. Tem aquele pessoal de BMX que gosta de manobra, de rampa, né, de aventura nesse sentido. Acho que tem quase umas 10 categorias assim, de bicicleta. Não sei nem dizer todas. Bike trial, bike não sei o quê. E aí o Bike Anjo é essa rede de voluntários que ela nasceu em São Paulo. Vou ficar devendo só o ano, acho que por volta de 2000, não sei. Um protesto que estava se fazendo lá sobre bicicleta, que chamava Bicicletada. E aí o Uhum. pessoal saía de casa para um dado ponto da cidade para dar um giro na cidade, com faixa, cartaz e aquela turma grande andando de bicicleta. Isso para, talvez, desse movimento que começaram a surgir as primeiras ciclovias na cidade. Esse movimento de bicicletada, ele era fomentado por um grupo chamado Massa Crítica,
que tem uma origem nos Estados Unidos, que começou o movimento até onde eu sei, né? O Jason pode confirmar isso aí, o movimento de cicloatividade, né, digamos assim, nos Estados Unidos começou com esse grupo chamado Massa Crítica. E no Brasil tinha um grupo também que começou a organizar essas bicicletadas. As bicicletadas, o que que acontecia? A primeira dificuldade. Muita gente gostava de pedalar, mas não tinha coragem de ir para o trânsito. Sair de casa, pegar o trânsito até o lugar do protesto. E Entendi. aí começou o pessoal que era mais experiente dar carona acompanhando. E aí começou a chamar de anjo. Ó, fulano vai ser o teu anjo. Ele mora perto de você, ele passa na sua casa, você segue juntos. E ele vai te dando um macete de como andar no trânsito e tal. E nessa brincadeira de apelidar de anjo, o cara que ia dar carona ao outro de bicicleta, cada um na sua bicicleta, surgiu a expressão e o grupo de voluntários. E aí, logo no começo, bem nesse início, tinha um cara de Recife, que eu conheci ele recentemente, inclusive, numa reunião virtual, que ele trouxe para cá. Ele estava passeando em São Paulo, teve contato com essa galera e fez, vou trazer para Pernambuco, para Recife, no caso, o Bike Anjo. E aí, até recomendo que vocês sigam Pernambuco Bike Anjo Já e a estou própria seguindo. rede Bike Anjo. Já estou seguindo. É, já está seguindo, ótimo. O Pernambuco Bike Anjo é esse grupo que está articulando Pernambuco, né? No sentido tem Caruaru, Petrolina, tem algumas cidades que tem aqui em Pernambuco. E aí eles vieram para Caruaru depois dar uma formação para alguns voluntários que quiseram se engajar. Eu estava na plataforma há um tempão, cadastrado, mas efetivamente não tinha feito nada ainda. E aí veio a Babi, que deve estar aí, Bárbara, ela que coordena o Pernambuco Bike Anjo atualmente, e ela veio, deu uma formação. Foi até aqui nessa sala que eu estou, que nasceu o Aham. Bike Anjo, digamos, Caruaru. A gente se encontrou numa sexta-noite no Unicompra Hum. para jantar, porque ela estava vindo de Recife, para se conhecer, e depois a gente teve um dia inteiro de formação aqui nessa sala especificamente. Eram uns 10 caras, entre homens e mulheres. Alguns eram de grupos de pedal, outros simplesmente gostavam de pedalar e estavam ali conhecendo o grupo, mas assim, houve esse start, né, em Caruaru, a partir dessa vinda. Sim, tem um outro detalhe, e aí o Mobilicei, o Ricardo Henrique entra na história do Baquianjo, que eu acho que tu nem sabia. Eu deixei para te dizer isso num momento especial, cara. Você trouxe o JP Amaral, que é o fundador do Bike Anjo, para aqui para Caruaru, para falar de bicicleta nos planos, que é uma ação para fomentar a ciclomobilidade, os planos de mobilidade no Brasil inteiro, né? E aí, naquela vinda dele para cá, eu tive contato com Bárbara. Olha E aí só. peguei o telefone e depois, nessa brincadeira, aquilo ali foi o start do Bike Anjo. Não eu especificamente, o contato que eu tive com Bárbara e com o JP. Mas porque naquela reunião estava o Marcos do Pedalar Sempre. Na noite anterior ou na noite seguinte teve um pedal pela cidade que o cara, esse pessoal do Bike Anjo conheceu os grupos de pedal de Caruaru, conheceu alguns grupos. E pronto, surgiu o Bike Anjo. Fizemos essas. Então, nesse grupo de Caruaru especificamente, o Bike Anjo ele tem 7 ou 6 pilares, não sei se vou lembrar de todos. A ideia é Ah, fomentar a bicicleta, em aham. qualquer que seja a vertente. E aí eles têm um pilar que chama de bike para a escola, que é justamente isso, de falar nas escolas da importância de você se locomover pela cidade e de dar orientações também de como se portar no trânsito. Bike na escola, bike na periferia. O bike na periferia é muito interessante porque, tipo, já é uma realidade pedalar lá, entende? E eu vi até um depoimento interessante, o cara dizendo, ó, eu gosto de ir para a periferia, falar da importância de pedalar, porque o cara de periferia, ele se sente inferior, porque não tem dinheiro para comprar um carro, na verdade. E não devia ser essa a forma de Não pensar. devia Ele devia ser, estar né? pensando, que bom que eu não tenho um carro, porque eu estou cuidando da minha saúde, não estou poluindo. Tem uma série de questões. E ele, na verdade, acha que é menos porque anda de bicicleta. Interessante a fala do cara. Dizer que eu vou na periferia para falar da importância deles continuarem assim, na verdade. E aí tem empreendedorismo de cicloentrega, que hoje está uma moda de iFood, Uber Eats, tudo isso, Aham. né? Popularizou muito. Em Caruaru não são tantos de bicicleta, mas eu sei que tem já. Em Recife tem mais, eu acho. Mas, enfim, bike na periferia. Tem um pilar do Bike Anjo que é falando de políticas públicas, que também é uma ação interessante de você. Por exemplo, eu participei de um abaixo-assinado que a gente estava catando a assinatura de todos os candidatos a prefeito, a presidente, governador e deputado na eleição passada, para eles se comprometerem a fazerem ações em prol da mobilidade.
ativa. E aí se juntou mobilidade ativa. Não era só ciclistas, tinha o pessoal que caminha também. Eu acho que o pessoal de ônibus também. Era em relação à mobilidade como um todo, como um todo, né? essa iniciativa. Então, pronto, o Bikeanjo é esse grupo de voluntários que tem essas ações. Às vezes são palestras, às vezes são ações de fato. O carro-chefe do Bike Anjo é a escola Bike Anjo, que Hum, ela acontece em lugares públicos, e aí a ferramenta que a bicicleta também é de fazer você se relacionar com a cidade. certo. A gente, em Caruaru, fizemos um ano de escola Bike Anjo. A gente começou em janeiro, foi de janeiro a novembro de 2019. E Uhum. aí era isso, a gente ia lá, um grupo de voluntários se encontrava num lugar da Gamenon, estava sendo na Caixa da Gamenon, na Sim, agência da sim, Caixa, na sim. frente da Agamenon Delicatessen. A No gente se domingo, né? encontrava ali no domingo, aos domingos pela manhã, 9 ao meio-dia, se não me engano. A gente levava um banner, ia todo mundo fardado com a camiseta do Bike Anjo e levava algumas bicicletas para ensinar quem quisesse aprender a pedalar. Legal. Rapaz, a gente conhece cada história, cada relato massa. Deve ser fantástico. Deve ser fantástico. Olha, é uma experiência maravilhosa e passa aí pela cidadania ativa também, no sentido de você estar fazendo qualquer trabalho voluntário que faz você se relacionar melhor com a cidade, de plantar árvore, porque quando você planta árvore está gerando sombra, está tornando a calçada mais convidativa, ensinar alguém a pedalar, dar carona a alguém de bicicleta, deixar o carro em casa e de ônibus, tudo isso são ações de cidadania ativa, na verdade, né? Perfeito. E, Cidade. e, e aí Perfeito, perfeito. E aí essa escola Bike Anjo que a gente realizava, eu acho que toda ação voluntária, de um modo geral, independente de ser vinculada à igreja ou qualquer outra coisa, toda ação voluntária, ela tem, eu escuto isso de voluntário das mais diversas categorias. Sempre quem está indo dar, oferecer o serviço, sai muito mais enriquecido e ganha muito mais do que dá, na verdade. A gente estava Com dando ali certeza. as manhãs da Do que gente, receber, né? Ganha mais, assim, é, você ganha mais do que receber, né? é mais do que recebe, quando você para ajudar alguém, para fazer algo por alguém, né? E aí na escola Baquianjo isso acontecia também. A gente tava ali e saía feliz eram domingos espetaculares, assim. Eu saía tão feliz de lá, tão feliz. Porque você tava. As histórias são muito interessantes, Ricardo, das pessoas que estavam ali. Tem uma geração da minha mãe, por exemplo, que não podia pedalar porque o pai não deixava. Eu Nossa, conheço uma pessoa que hoje lida com trânsito aqui que na coisa. cidade, ela viveu isso. Ela disse, ó, meu pai não deixava, porque era coisa de menino, coisa de maloqueiro, não deixava, o machismo na história. Então tem uma geração que hoje é idosa, ou tem 50 e tantos, que nunca pedalou na vida, cara. Que Tem o coisa. custo da bicicleta também, nem toda criança tem acesso, sobretudo há muito tempo atrás, uma pessoa de 60 anos hoje, entende? Na época dela não era tão comum bicicleta, tão barato talvez. Verdade. E aí, por essa série de questões de machismo, de finanças e etc., a escola Bequinha, a maioria dos atendimentos que a gente fez em Caruaru, especificamente, eram senhoras idosas que nunca tinham pedalado na vida. E muitas vezes o filho pedalava, o neto pedalava e ela queria estar junto do cara. Que Então, interessante. era ouvir essas histórias. Eu lembro de uma menina que ela tinha tido câncer e sobreviveu ao câncer, uma nova, mais nova que eu. E Sim. ela disse: quando eu sobrevivi ao câncer, eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer e nunca tinha feito na vida. Pedalar era uma delas. E ela foi com E, essa, eu fui o tutor dela. Nem e sempre a, o aluno. Não tem preço isso, cara, não tem preço. Nem sempre o cara sai da escola Bike Anjo de 1, 2, 3 horas de instrução, e nem sempre ele sai pedalando. Muitos saíam, nem sempre ele sai pedalando, mas ele quebrou o gelo. Ele, não, eu vou comprar uma bicicleta, vou treinar na minha garagem, vou vir outras vezes. Teve pessoas que vinham mais de uma vez. Em Caruaru, especificamente, não tinha muita repetição, não. Geralmente o cara vinha uma vez e não aparecia mais. Uhum. Poucas vezes, assim, os alunos. Mas, pronto, eu lembro de uma criança também, Pronto. amigo de uma engenheira, que eu ensinei a essa criança, a um certo ponto, como ele viu que estava começando a pedalar sem as rodinhas, Ah, ele disse: esse é o dia mais feliz da minha vida. e a rapaz? Cara, ouvir isso de uma criança não tem preço, não, meu amigo. Não tem Não, preço. Então, o verdade. Bike Anjo é uma rede voluntária maravilhosa. Assim, eu acho que até peço a ajuda de quem curte bike, que topar reativar isso, né? Porque também com a pandemia a gente Não parou é, em tem cerca todas as separação. ações. Verdade. Mas a gente quer voltar, cara, porque realmente é muito importante, muito importante. Você quebra o gelo com a cidade em uma série de questões.
o fato de parar para ensinar no espaço público já é um pouco disso, né? De se relacionar com a cidade. Esse cara, É, esse aluno, um belo dia vai sair de casa pedalando, talvez, né? Não vai usar só para lazer. Então, o verdade. Bike Anjo é uma ação muito arretada, assim, que a gente quer retomar. Isso, a escola Bike Anjo especificamente, né? Tem muitas outras ações, já tivemos outras oportunidades de fazer falas, que também, isso também é ser Bike Anjo, né? Mas o grande vitrine é a escola Bike Anjo, porque realmente é muito visível, né? A ação, a reação das pessoas, a alegria de estar ali aprendendo, voltando a pedalar. É muito legal, Muito muito bom. bacana. Olha, uma boa noite para Buiú, que chegou aí, Alexandre, que está aí, professor Neto, minha professora Charisma, tá aí também, gente boa. E vou fazer uma live com ela ainda, viu? Para vocês conhecerem. Boa. Jason colocou Massa Crítica 1992 em Chicago e o Bike Anjo 2010, né? Pronto. Jason, Google, ele é o Google, ele era o Google da sala. Quando a gente tinha dúvida, a gente virava para ele, Jason, é isso? Aí ele disse, é isso. Eu confirmava. Jason é uma figura. Vânia, muito prazer ter você aqui. Ó. Vânia também, voluntariado fantástico, né? Conheço desde São Paulo. Feliz de ver aqui em Caruaru. Pois é, ela está falando justamente do Bike Ó, Anjo. Já combinar com você. diz, A diga. gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer na segunda fase, enfim, do projeto. O projeto tem várias fases interessantes, certo? Sim. A gente vai fazer um painel. Vai fazer? Voltou, mas sem áudio. Sem áudio. Não, zero. Vamos aqui para finalizar essa live que para mim foi muito proveitosa, né, esse bate-papo com o Rodrigo. Vamos só finalizar aqui, a gente teve um probleminha, mas a gente vai. É só o Rodrigo aparecer aqui. Uma vivência realmente de cidade é o que a gente estava querendo realmente trazer, né? Eu acho que foi muito proveitoso, né? Tudo que a gente ouviu. E o objetivo é esse, né? A gente poder realmente aproximar, né, as pessoas dessa vivência, desse sentido de cidade. Deixa só o Rodrigo aparecer aqui, a gente poder finalizar, né, a live. Vamos lá, boa noite. Opa, pegou o Rodrigo. Oi, Poxa, o que foi? mudei de cenário. Mudou de celular. Rapaz, esse negócio aqui é fantástico. Não é porque foi descarregar o celular. E aqui foi mais Ah, próximo. tá, tudo bem. Tudo bem. Mas enfim, eu queria realmente finalizar, né? Que eu acho que o bate-papo ele evoluiu bastante. Eu acho que a mensagem que, Sim, que eu queria trazer junto com você, realmente, eu acho que foi proveitoso para quem nos acompanhou, né? Realmente, mais uma vez agradecer. E você fez um destaque, Rodrigo, em relação à vinda de JP e a vinda do início do Bike Anjo. Isso sim, me deixa sim. muito feliz, sabe? Me deixa muito feliz que Jason, quando conversou comigo, Ricardo, vamos viabilizar, e a gente conseguiu viabilizar, trazer ele, né? E para mim,
eu acho que é isso. Se você defende uma bandeira e puder viabilizar para que realmente a coisa aconteça e outras pessoas possam se engajar, né? Então, o Rodrigo Sim, entrou, né? Rodrigo entrou e sim, levou, né, a ideia, levou junto, está trabalhando, está tendo uma experiência que começou num bate-papo, né? Você sim, conseguiu conectar, conseguiu fazer essa conexão que, para mim, cara, é muito proveitoso, assim. Isso é o espírito, né? Isso sim. eu posso dizer, é o espírito do Mobilicei, é isso, cara. Uhum. Lutar por por soluções práticas, né? Vou mais uma vez repetir, entre o ideal para a nossa cidade, entre o ideal para nossas cidades e o que der para Uhum. fazer para realmente transformar a vida das pessoas, a gente vai perseguir, né? Uma boa noite para André, que está chegando aí, Wagner Castro. Infelizmente a gente está encerrando, mas a live vai ficar salva no nosso IG e vou Sim. compactar ela, Rodrigo, e vou colocar também no YouTube. Faça suas considerações Ótimo. finais para a gente encerrar. Para encerrar. Olha, eu acho que essa questão de você ser proativo em relação à cidade, veja como era a coisa. Eu já pedalava nessa época que o JP veio. Ah, Era aquela história, juntou a fome com a vontade de comer. Eu já pedalava, já seguia o Baquinha, já conhecia sobre, do nada. perfeito. Aí, veja, eu fui chamado por Adriana da Destra Sim, sim. para essa reunião, porque ela sabia que eu era ciclista e dizia, Hum. poxa, veio um cara falar disso aqui, vou chamar o Rodrigo. Ela sabe que eu sou arquiteto, Aham. trabalhei na prefeitura, tem esse engajamento. Aí, é isso que eu digo, se você tem essa iniciativa, esse tipo de desejo de modificar, de fazer algo pela cidade, inevitavelmente você atrai as coisas, né? Assim, você, Claro, veja, claro, fui claro. lembrado porque eu era um entusiasta da mobilidade, um entusiasta das cidades. E aí fui lembrado nesse contexto, veja, não por acaso, né? Então, Claro, claro, te agradecer, mas agradecer a ela também que fez parte disso, né? Volto a claro. dizer, não é que eu fundei o Bike Anjo, não. Eu fui um dos caras um dos voluntários que fez acontecer a coisa aqui, entende? Não, mas o que eu tô, Pedala Mais Caruaru tem outros grupos também. Arthur chegou a ser voluntário sim, numa sim. escola Bike Anjo com a gente, Ah. Arthur Sá. Mas ó, o que eu quero fazer o destaque é o seguinte: veja, aquele momento daquela reunião ali, para mim foi proveitoso, que eu estou conversando agora, nesse momento com você. E Sim, para você, exatamente. surtiu uma diferença, né? Assim, você mudou, né? Mudou não, você já tinha uma conexão e conectou mais ainda, né? Fez essa Mas aproximação. aí, Olha aí, ó, o sim. Jason está dizendo bate-papo delicioso. Muito bem, Jason. Jason é parceirão. Falou de bicicleta, ele se acha. Pô, é verdade. Rodrigo do Pedala Mais entrou aí também, deu uma boa noite pra gente. Massa. Mas Xará Rodrigo. é o Xará Rodrigo, é. Pronto, E então veja, de considerações finais, né? Para não estender muito. As considerações finais, para não pois não, estender, pois não, pois não. estender tanto, né? Agradecer o convite. Eu queria deixar umas provocações para o pessoal de Vou, casa que está curtindo aí. vou anotar. Anota, pronto, anota. Eu tenho uns questionamentos que eu faço na Escola de Cidadania, lá na. Olha aí, o Galindo Corretor. Muito bem. Vamos pedalar confiante. Na Escola de Cidadania, eu pergunto aos alunos, no comecinho da aula, eu faço algumas perguntas, e aí eu queria fazer para vocês. Por exemplo, como são as calçadas perto da sua casa? Talvez você nunca parou para pensar, nunca saiu de casa a pé, na verdade. Verdade. Então, em primeiro, provocação. Como são as calçadas próximas da sua casa? Saia de casa a pé um dia, faça isso. Boa. Como você se movimenta na cidade? Como você se desloca? Um monte de gente, carro, outro monte de gente que é muito maior, com certeza, ônibus, Verdade. enfim, moto, né? De pensar como você se desloca pela cidade. Verdade. Uma outra provocação. Quando foi a última vez e por quanto tempo você permaneceu no espaço público? A Olha, gente tem muito isso de shopping, não sei o quê, né? De ambientes fechados e nunca se abre aí para uma praça, para um parque, curtir. Por que fazer verdade. aniversário na praça? Por que Verdade. não passa um sábado num parque? Muitas vezes a criança ela acaba despertando isso na gente, né? Eu faço isso hoje como pai, mas eu já fazia isso antes de ser pai também. Sempre Perfeito. gostei de estar em espaço público, no Perfeito. monte, sei lá, enfim. Então, sugiro a vocês essa reflexão. Muito Quando bom. foi a última vez que você vivenciou um espaço público? Não tem coisa melhor do que ler um livro na sombra de uma árvore, meu amigo. Não tem preço. E Perfeito. também, uma outra pergunta é o seguinte: como você já fez algo pela sua cidade?
essa de matar, a turma toda vez faz isso. Porque ninguém faz nada. Isso é, ninguém não, né? A maioria das pessoas. Você já fez algo pela sua cidade? Se não fez, faça, meu amigo. Plante uma árvore, tapa um buraco, cuide da sua calçada, que é uma obrigação sua, de você que mora na frente do Verdade. lote, né? Seu lote, a calçada é responsabilidade sua. Planta uma árvore, não sei, cate lixo, né? Ajude, recicle seu lixo. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. E aí, bom, é com essas provocações que eu diria que façam algo pelo coletivo, cara. Eu acho que isso aí é a grande missão. Eu acho que isso resolveria a nossa vida política, a nossa vida urbana, transporte, mobilidade, tanta coisa, né? Se a gente se engajasse. Então, cuide do que é público, se interesse pelo que é público. O privado é muito pouco, velho. Eu acho que é é muito mesquinhez você só pensar na sua família, no seu reduto, no seu carro, na sua casa, sabe? E Se acaba, preocupe com o coletivo. e acaba refletindo na própria família, né? Isso aí. Você está no ambiente social, você está inserido na sociedade. Ninguém é uma ilha, né? Ninguém é uma ilha Exatamente, e exatamente. você tem que sair, né? E realmente ver, ter essa perspectiva. Perguntas extremamente pertinentes. Vou anotá-las. Certamente vou publicá-las no Mobilicei, certo? Porque Ótimo, ótimo. provocação, provocação. É, Eu acho que uma pergunta, ela bem feita, ela é mais do que um comentário, porque uma pergunta ele traz uma reflexão, né? Uma pergunta bem feita, ela traz uma reflexão. e essas perguntas, Ricardo, no fundo elas são rebatidas e aí no curso a gente aborda, por exemplo, como você se desloca pela cidade, você está exercendo sua mobilidade, como Perfeito. você permanece no espaço público, você está vivenciando a cidade, está experienciando a cidade. Cada pergunta dessa tem um rebatimento numa área técnica, na relação homem-cidade. E pronto, é isso. Me chame sempre que precisar, conta comigo. Obrigado pelo espaço. E cortou de novo sua conexão. Rodrigo, mais Voltou, vai. muito obrigado, viu? Agradeço a todo Eu que mundo que agradeço. acompanhou a gente aí, tá certo? Compartilhe o vídeo, a gente vai tem Facebook, tem Instagram, tem o YouTube. canal do YouTube, que depois fica a live lá bem bacaninha, bem formatada. Né? Acompanhe esse projeto. Realmente é um projeto que a gente está fazendo com muito cuidado, sabe, Rodrigo? Com muito esmero, com muito detalhes para fácil entendimento. Né? Nesse bate-papo de trazer informações, eu acho que está sendo válido para mim. Se a gente conseguir convencer uma pessoa, né, para mim já está sendo Ah, valeu. proveitoso, muito proveitoso. E convencendo mais, melhor ainda, né, com certeza. Melhor ainda. Né? Então, uma boa noite a todo mundo. Né? Até a próxima, se Deus quiser. Rodrigo, um abraço para todo mundo que participou aí. E até Tamo a junto. próxima quarta, se Deus quiser. Até breve. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu, Até Rodrigo. logo.